Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Entre Nós. Esse é o primeiro episódio e eu sou a Vanessa Daroit Ferreira, casada com Alexandre Ferreira. Nós estamos muito felizes em ter vocês aqui com a gente. E eu sou esposa do Alex, mais conhecido como Alex. Sou mãe da Amanda, sou mãe da Sofia. Sou coach cristã, sou filha do Deus Altíssimo, né? Sou princesa do Senhor e estou muito feliz em dar o start no nosso podcast, né, amor? Então, se apresenta pro pessoal também. É isso aí. Sou Alexandre Ferreira, sou pai, esposo, né? Temos 2 filhas, Amanda e Sofia. Sou filho do Deus Altíssimo, coach cristão, psicanalista clínico em formação. E hoje estamos à frente demos o pontapé inicial, né, amor? No podcast Entre Nós. Um sonho, um projeto que já está no nosso coração há muito tempo e estamos dando o primeiro passo, se movendo naquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Amém. E vamos compartilhar com o pessoal, compartilhar com vocês de casa o porquê do podcast. Como que nasceu? Conta um pouquinho, amor. Como é que nasceu esse podcast? Então, a gente já atua como, né, coach cristãos, tanto eu quanto a Vanessa, e nos nossos atendimentos, né, a gente acaba identificando que há essa necessidade, né, de a gente, um período da nossa vida a gente foi essa família um pouco disfuncional, né, amor? A gente passou por uma mudança e Deus colocou essa chama em nosso coração de toda essa transformação que a gente viveu. A gente também está passando para pais, para mulheres, para famílias. E nos atendimentos que a gente faz, que a gente vem fazendo, a gente identificou essa necessidade, junto com aquilo que Deus nos separou a fazer. E surgiu o podcast Entre Nós, com esse intuito, né, de ajudar homens, mulheres, muitas vezes que estão com identidade perdida, estão confusos, com as famílias disfuncionais, a ajustar perante aquilo que Deus entende que é o correto a fazer. É verdade. E antes da gente continuar, como é o nosso primeiro episódio, eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível para que o YouTube entenda aqui, né? O nosso conteúdo ele é sim relevante, que pode ajudar muita gente. E eu tenho certeza que você, através da sua vida, também vai edificar os outros lares, as outras pessoas. Isso aí. E sobre o que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre vários assuntos interessantes, entre eles identidade, papel do homem e da mulher, que mais, amor? Temperamento, linguagem do amor, percepção, né? Comunicação assertiva, que é uma das coisas que a gente também identifica que hoje é um dos grandes problemas que as pessoas encontram nos relacionamentos, é não conseguir ter uma comunicação assertiva e efetiva, né, no convívio do casal. Isso leva a inúmeras situações, né, amor? Uhum. Sobre também casamento, criação de filhos, discussões, tretas, vocês vão ouvir falar sobre várias coisas. Afinal, nós somos um casal que já está há 12 anos juntos, então tem muita história. Então vai somar a nossa experiência também com a experiência dos convidados especiais que, a partir dos próximos episódios, vocês também vão poder assistir. E hoje o assunto qual é, amor? Qual que é o assunto que nós vamos falar? Hoje nós selecionamos esse primeiro episódio, um assunto muito, muito importante. Quando você vai iniciar algo, a gente inicia por onde? A gente inicia pela base. Então, qual que é a base? Qual que é o fundamento? É você entender quem você é, né, amor? Então, quem você é? Qual é a tua base? Quando você olha no espelho, quem é essa pessoa que você vê no espelho? E muita gente hoje se olha no espelho e não se reconhece. Então, é sobre esse assunto fundamental e importante, tanto para homens quanto para mulheres, gerações, né? Muitos adolescentes a gente vê perdidos sem rumo, então é por isso que hoje nós vamos compartilhar o episódio Quem é você? Quem é a pessoa que se olha no espelho hoje? Eu vou começar, deixa eu começar fazendo uma pergunta, claro. né? Claro. Fique à vontade. Vou pôr ele aqui no fogo. A pergunta desse tema tão importante que eu vou fazer para você, marido, é: o que é identidade? E qual é a diferença entre identidade e identidade em Deus? Acho que identidade é o teu RG, né, amor? É o RG de cada pessoa, é aquilo que a pessoa, ela, perante a sociedade, ela mostra através de um documento. Essa é uma simples identidade que todo mundo carrega,
a partir do momento que você gera esse documento, a certidão é uma identidade, certidão de nascimento. Então, a maioria das pessoas entendem isso como identidade. Mas existe uma identidade acima dessa identidade, né? A identidade, a verdadeira identidade, que é a identidade de nós, homens e mulheres, mas em Cristo. Qual seria essa identidade, né? Então, como que Cristo nos vê, Jesus nos vê, como que Deus ele nos criou, qual a identidade? Então, Ele nos criou para ser um sacerdócio real, para ser o sacerdote da nossa casa, nós homens, né? Nação santa, povo exclusivo, raça eleita, né? Então, Deus nos fez com uma identidade muito nobre, né, amor? Só que muitas pessoas elas não entendem qual é essa identidade. Na verdade, tem um versículo que eu até anotei aqui que fala sobre domínio. Então, Deus nos fez para dominar sobre animais, dominar sobre, né, tudo, e fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, ele nos fez para dominar. Então, você entenda que você é quem? Filho de Deus, você é amado, você é raça eleita. Imagina você, amor. Deus falando, eu elegi você. Imagina você que está em casa, Deus fala, você foi eleito por mim, você é minha imagem e semelhança, então domine. E Deus também aqui fala, num outro versículo que nós anotamos, na verdade em Salmo, diz, tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais e o coroaste de glória em glória. O que significa isso para você, amor? Ser coroado de glória em glória e ser um pouco menor que os seres celestiais. Olha que quando Deus fala, né, a gente em tamanho, em proporção, a gente é um pouco menor que os seres celestiais. Porém, também a palavra fala, né, amor, que nós somos os únicos seres à imagem e semelhança de Deus. Então, nem os anjos são a imagem e semelhança de Deus. E ainda por cima, Ele nos coroou de glória em glória com o seu poder. Uma coroa de poder sobre as nossas vidas. Então, realmente, quando a gente entende a nossa identidade e quem a gente é em Cristo, e entende que Ele nos coroou com glória, né, que é o poder sobre a nossa vida, a gente consegue se mover de uma forma muito mais correta, certa, sem o peso, né, sem o julgamento, sem o sentimento de culpa. Mas para isso a gente tem que conhecer realmente um pouco mais essa identidade, né, amor? É uma coisa que eu sempre falo para as nossas filhas, né? Eu oro com as nossas filhas em casa, eu sempre digo, vocês são nação santa, vocês são raça eleita, vão reinar em vida, né? Que aonde elas pisarem, isso é muito importante, você que é pai, você que é mãe, profetizar sobre a vida dos seus filhos, que eles, aonde eles pisarem, será abençoado, será próspero, que eles serão grandes homens e mulheres de Deus. Então, isso é fundamental, para que desde pequenininho os seus filhos entendam quem eles são, para que quando vier o mundo externo, né, alguém do mundo e falar para eles, um exemplo na escola, você é isso, você é aquilo, ele saiba realmente quem ele é. Elas são meninas, então o Alex é muito importante também, depois ele vai falar um pouco sobre isso, tem uma pergunta sobre isso, qual a função do pai nesse momento, para a criança saber qual é a identidade. Então você pai, você mãe, empodere seus filhos, mostre na palavra qual é a função dele, qual é a real identidade do filho, determinando a sua função de vida, para que ele veio, para que ele também se descubra, para que ele entenda que ele é sim nação santa, raça eleita. No caso dos homens sacerdócios, eles nasceram para ser sacerdotes, e as meninas são princesas do Senhor. E assim ninguém, eu sempre digo para as minhas filhas, que ninguém diga algo ao contrário, se disser que vocês saibam quem realmente vocês são. Ou seja, né, amor, a gente somos escolhidos, né? Recebemos autoridade, domínio e glória sobre a nossa vida. Quer mais do que, né? Tô podendo, né? Poderíamos encerrar aqui, né? Olha quem você é. Sou filho do Deus Altíssimo, rapaz. Aqui não. Isso aí. Tome posse, né? Tome posse disso daí. Se você não sabia quem você é, agora você sabe. Você é filho do rei. Se você é filho do rei, você é príncipe, você é princesa, você nasceu para reinar. É isso aí, meu irmão. Então, vá lá, faça a sua pergunta. A minha pergunta, além dessa, vamos ver. O que significa para você encontrar a sua verdadeira identidade como homem? Hoje, na sociedade, a gente vê muitos homens sem essa referência de identidade. Pais, né, não sabendo conduzir as suas famílias. Homens não sabendo seu papel perante a sociedade.
E no meu caso, quando eu entendi a minha identidade, para mim foi muito importante, porque a gente tem que entender que a gente vem de famílias, né? E muitas vezes essas famílias, elas deram o melhor para nós, mas dentro daquilo que elas tinham condição de nos fornecer. E a gente sai desse convívio familiar como homem e constitui uma nova família. Mas muitas vezes você carrega, né, traços dessa identidade que foi imprimida em você. Dando sequência aqui, amor, eu vou te fazer uma pergunta. Agora é minha vez de perguntar. Quando foi que você sentiu necessidade de saber quem você era? Conta um pouco para nós o processo, como foi? Vou contar. Como você já conhece a minha história, amor? Faça de conta que não conhece, nada sei. Vou contar para o pessoal que está em casa. Então, quem não conhece a minha história. Eu nasci no Mato Grosso, então, uma cidade muito pequena, nós somos 4 irmãos. E eu perdi o meu pai muito cedo. Então, com 3 aninhos, eu já não tinha mais meu pai. Minha mãe estava grávida nesse momento também. Então, de nós 4, eu era a segunda filha. Depois de mim, teve 2 meninos. Então, eu sempre me criei no meio dos meninos, jogando bola. Jogando bola, fazendo lutinha, tudo o que era dos meninos, eu cuidava muito deles, então sempre me identifiquei muito. E minha mãe sempre dizia, né, seu pai, quando nasceu sua irmã, minha primeira irmã é mulher, né, e depois veio eu de novo como mulher. Então, quando você nasce, a expectativa, talvez, do casal é que venha um menino. Então, ela sempre dizia, teu pai queria muito um menino. Então, eu acredito que inconscientemente eu queria fazer tudo, né, para agradar, para ser aceita. Hoje eu entendo que seria isso. E eu sempre fiz brincadeiras de menino. Tudo que eu fazia era carrinho, pistinha, futebol. E acho que tentando agradar inconscientemente. E isso me levou sempre a ser uma pessoa um pouco mais masculina. A minha mãe, ela honra a vida dela, amo a vida da minha mãe. Mãe, né, te amo. Porém, ela teve a morte do meu pai, então teve que ser uma pessoa muito forte, como uma mulher muito batalhadora, trabalhadora, criou nós todos sempre trabalhando muito. Ela me criou para ser o quê? Como ela, porque era a visão dela, né, de entendimento na época, que eu tinha que ser uma mulher forte, não depender de ninguém, ser criada para ser trator, trabalhar e não depender. Então, isso, eu vim com essa visão, com essa crença, e depois de um tempo, eu tive meu primeiro casamento, antes do Alex, né, e eu levei tudo isso para o meu casamento, levei tudo isso para a minha vida. Isso foi um resumo, né, para vocês entenderem, contextualizar um pouquinho. Porém, isso me deixou uma pessoa... eu era muito forte, sim, porém mais masculinizada. Uma pessoa que buscava um empoderamento. E isso me atrapalhou no primeiro casamento. E depois, quando foi que eu senti necessidade? Quando eu vi que algo estava errado, estava disfuncional. Que se eu continuasse sendo daquela forma... não prosseguiria com ninguém, ou o meu próximo casamento também seria um fracasso. E hoje a gente tem um casamento de sucesso, né? Um casamento que, ao longo aqui, eu vou compartilhar com vocês como é que é. Até por isso que hoje a gente trabalha com casais, como coach cristão de casais. E foi nesse momento, entre o primeiro casamento e o segundo, que eu entendi. Falei, não, a carga está pesada. Está pesado para mim. Eu preciso ser diferente. E aí eu me peguei naquela, como ser diferente, como voltar. Como voltar ao que eu era. Um dia eu fui uma menininha. Um dia eu nasci, né? Você talvez esteja me escutando, sinta a mesma coisa. Um dia eu nasci, você nasceu, né, menina, delicada, nasceu para ser princesa, e o mundo foi vindo, as coisas foram engolindo você, e aí veio a sobrecarga, e você teve que buscar empoderamento, foi se empoderando de algo que estava fora. Depois eu vou falar um pouco para vocês sobre isso, né, sobre esse empoderamento, todo mundo fala, e aí de repente cansou, e agora não sabe como voltar. Então foi nesse momento que eu decidi me autoconhecer e voltar. E voltou muito bem, né? Numa versão muito melhorada, né, meu amor? Gente, a transformação ela ocorre. Basta a pessoa ela realmente entender aonde ela está, assumir, né? Não fazer o papel de vítima, né, amor, perante aquela situação. E não foi, eu acho que a pergunta que você vai fazer é mais ou menos essa para mim agora, né? Deixa eu ver. Minha pergunta é: quando foi que você sentiu a necessidade de saber quem você era?
Quando foi que você sentiu? O que significa para você encontrar a verdadeira identidade? Eu sempre sonhei em ter uma família. Sempre. Eu acho que desde muito pequeno eu sempre me identifiquei muito com criança, com animais, um instinto muito protetor. Eu carrego isso comigo, um instinto de justiça, de proteção. Então, eu sempre tive esse sonho dentro de mim. Pegando o teu gancho, amor, eu também fui uma pessoa que eu vim de um relacionamento, um antigo relacionamento, um primeiro casamento, e eu assumi essa culpa de... A gente, lógico, somos dois. Os dois erram. Mas eu sei a minha parcela de culpa onde levou esse casamento não ir para frente. Então, quando eu identifiquei isso, sendo assim o meu sonho de ter uma família, ali se rompeu uma chance de se gerar uma família. E isso eu carreguei por longo tempo na minha vida, por longo tempo. E quando eu realmente assumi a culpa, né, deixei de ser vítima, de transferir a culpa para outra pessoa, a outra parte, eu entendi que toda aquela carga que eu trazia de agressividade que eu tinha, de energia, o excesso de ação, atropelando tudo e todos, como Paulo, né, o Saulo para Paulo, né, aquela transformação ali, Deus fez eu entender que, sim, do meu jeito, eu podia fazer as coisas certas, mas perante a luz da palavra. Então, eu comecei a buscar muito isso, a minha real identidade na palavra, e entender que Deus me fez assim, mas para ser usado da forma certa, da maneira certa. E aí Deus me presenteou com a Vanessa, né? E a gente, há 12 anos atrás, iniciou uma família com todos esses ajustes, né, amor? Com todos esses ajustes, me transformando num homem muito melhor, um homem mais sábio, um homem onde reconhece seus erros, né? E sabe o seu lugar, e a todo dia tenta buscar sabedoria, porque a gente depende disso. Não é só a nossa inteligência, mas a gente tem que buscar no Senhor sabedoria diária para que a gente possa conduzir, né, cumprir o papel do homem, que é dar a direção, a provisão, a proteção, né, e ser o sacerdote de casa. E contar, isso não está no script, não está nas minhas perguntas, mas eu vou contar para quem está em casa, até para você, homem que está assistindo, e para você, mulher também, um pouco do porquê eu escolhi o Alex. Ele falou que Deus presenteou ele comigo, né? E por que eu escolhi o Alex? Então, saindo de um primeiro casamento, que eu considero um casamento fracassado, né? Deu certo até então, depois não deu mais certo. Mas por que eu escolhi o Alex? Nem eu sei. Sabe que eu sei? Se ele não sabe, ele vai saber. Teve um momento crucial, teve vários fatores, mas um momento crucial que eu vou compartilhar com você para que você entenda a diferença de um homem bem posicionado. Tinha acontecido algo... Aconteceu algo nessa fase de transição da minha separação, então eu conheci o Alex. E quando aconteceu essa situação, eu fiquei muito chateada. E eu liguei para o Alex e falei, amor, você está disponível, eu posso conversar? Eu cheguei na casa dele. E nós sentamos exatamente como estamos aqui, não tão distante, mas era uma mesa dessa, né? Ele sentou de um lado, eu sentei do outro, eu contei a situação. E ele escutou tudo que eu falei, olhou para mim, pegou nas minhas duas mãos, olhou bem no meu olho e disse, você tem certeza que você quer ficar comigo? Naquele momento, tremi na base. Eu falei, eu tenho certeza. Ele falou, se você disser que você tem certeza que você quer ficar comigo, eu vou com você até o final. Então, homem, você que está em casa, seja um homem posicionado, menino. Você tem que saber o que você quer, se você tem que passar segurança para a mulher. Então, a mulher busca o quê? Qual o maior sonho da mulher? Ter um casamento feliz? Sim. Mas ter um homem que passa segurança. Então, você, mulher, saiba identificar o homem que está do seu lado. Se ele vai ser aquele homem que vai lutar, vai morrer por você, nesse momento, ele não vai fraquejar. Na hora que você pegar na mão dele, olhar no seu olho, você vai saber lá no fundo se é ou não é o homem para você. Então, foi nesse momento, marido, que você me conquistou. Eu falei, aí sim, rapaz. É esse homem que eu quero para mim. Então, o posicionamento do homem faz total diferença. E ele nunca deixou de ser, não me decepcionou, não estava só de migué. Não estava de chaveco, não. Ele é isso até hoje. Se ele fala, vou fazer. É um homem firme, seguro, que passa segurança. E é o que todo mundo quer, um homem que seja
ponta firme, porque do contrário a mulher precisa ser essa segurança em casa, e quando a mulher precisa ser segurança em casa, fica totalmente disfuncional e o fardo é muito pesado. Então, mulher, busque alguém que te passe essa segurança, e você, homem, seja a segurança para a sua esposa e para os seus filhos. Mas para isso, eu precisei, primeiro de tudo, saber a minha real identidade. Porque quando você sabe quem você é, você sabe o que você quer e para onde você tem que ir, ninguém, amor, ninguém vai te tirar da rota. Porque você não vai ter dúvida, não vai ter incerteza, insegurança, né? E você não tem, você vai se permanecer. Então, foi isso que me moveu também a olhar para o teu olho e falar o que eu falei, a certeza que realmente era isso, e eu sabia naquele momento quem eu era de verdade. E olhou para mim e não resistiu, né? Conta a verdade. É óbvio, não né? resistiu, né? Quem resiste... Opa, já tem dono, hein? Mas vamos lá, vamos seguir aqui, amor. Como você acredita que o ambiente onde as pessoas estão inseridas afeta a criação e a identidade dela? O ambiente faz toda a diferença. Então, como você mesmo sempre me diz, o ambiente sempre é mais forte do que a pessoa. Então, se você é uma pessoa que está buscando a sua identidade, você está buscando se posicionar, saber quem você é, né? Você já nasceu com algumas... Nasceu não, você veio de um meio com algumas crenças. Então, o ambiente. Esse ambiente, se ele for um ambiente disfuncional, né? Você vive numa casa onde foram implantadas em você algumas crenças, ao redor aquelas pessoas, você será a média das pessoas que você convive. Então, aquelas pessoas, o seu pai, a sua mãe, os avós, os irmãos têm crenças também. Eles vieram com crenças dos pais que passaram para você, e você, entendendo a sua identidade, eu entendi quem eu sou, e você continua vivendo naquele ambiente. Então, vai fazer total diferença. E os filhos, a gente sempre fala isso para as nossas filhas. As crianças, adolescentes, eles convivem com você, pai e mãe, pouco tempo, né? No nosso caso, nossas filhas, elas ficam até às 6 da tarde, o dia todo na escola e à noite com a gente. Então, qual é o maior tempo que elas passam? O maior tempo é em companhia de professores, né? Depois vão para a faculdade quando forem maiores. Então, a gente percebe que esse ambiente que hoje se cria nas universidades é pesado, né? É totalmente diferente do que a gente gostaria que fosse. Então, faz total diferença, sim, aonde a pessoa está inserida, porque tem pessoas ao seu redor que vão influenciar, e a gente passa uma base para os nossos filhos. Porém, o ambiente, ele sempre é mais forte, e então crie seus filhos para que eles sejam influência, não é o que você sempre fala? Meu marido sempre fala, sejam influência. Ele fala para as nossas duas filhas, não sejam influenciados. Elas têm que estar muito firmes de quem, né, e convictas de quem elas são, de quem seus filhos são, e qual é a base que vocês vão dar para eles, para que o mundo não venha a influenciá-los, né? Princípios e valores, né? Constantemente está trabalhando isso na vida, para quem tem filho, na vida dos seus filhos, para que eles, quando estiverem, que isso é inevitável, né, amor? Num ambiente onde que não é propício e onde que é diferente daquilo que muitas vezes eles têm em casa, eles não se contaminem e eles saibam se defender, né? Porque realmente eles têm uma base sólida e eles têm princípios e valores bem inseridos na vida deles. Mas a gente teve um caso essa semana, né, amor? Não vamos citar nome, mas da Sofia, né? Ela teve ali você vê que isso é muito importante em relação a saber quem é, a identidade e a base, com princípios e valores. Então, no momento que ela confidenciou, na verdade, você pegou o celular, né, amor? E viu uma conversa. Eu vi uma conversa da nossa pequena, ela tem 8 anos, e nessa conversa eu vi a amiguinha dela chamando ela de um apelido que ela não gostava. E aí, depois eu perguntei para ela, ela falou, mãe, mas eu não gosto, só que eu já falei para ela que eu não gosto. E aí começou a chorar. É porque eu não gosto que ela me chame assim. Eu falei, então, filha, você fala que você não gosta, expliquei para ela. Falei, você se posiciona, você precisa de posição, filha. Então, quando você chegar lá, você fala isso, isso e aquilo, que você não gosta, que você não é isso, que você é princesa, que você... E aí eu fui empoderando ela, né? Lembrando esse poder que Deus já deu para ela quando ela nasceu. A glória, então, né? ela já é
uma princesa do Senhor. Eu fui relembrando isso para ela, posicionando. Falei, filha, você é isso. Você lembra que você é isso? Então, quando você chega lá, você fala isso para ela. E isso foi à noite. No outro dia, final da tarde, ela chegou. Eu falei, e aí, filha, como é que foi? E aí ela, mãe, toda feliz. Eu consegui falar, o que você falou? Ela repetiu as mesmas coisas. Eu falei isso, as mesmas palavras, igualzinho. Ela tem 8 anos, então, toda feliz porque ela tinha se posicionado. E a partir dali o apelido mudou. E já ficou um apelido totalmente agradável para ela. E sim, que ela é merecedora, então foi um apelido próprio para ela. Mas é interessante que o que fez ela não aceitar isso, esse apelido que estava sendo desconfortável para ela. Saber quem ela é. Saber quem ela é, saber a real identidade dela. Então, o apelido estava incongruente com aquilo que ela tinha como identidade, né, amor? E isso fez com que ela sentisse esse desconforto. Porque era até num tom de brincadeira. Porque seria normal se ela não soubesse a identidade dela, porque estavam brincando ali entre crianças. Então, ela poderia ter levado isso na brincadeira e ter aceito. E isso, né, a gente sabe que é uma semente plantada, onde que um dia pode vir a florescer da forma errada, uma semente errada. E ela teve a certeza, porque ela sabia a real identidade e princípios e valores que ela tinha, que não era condizente com aquilo que ela estava recebendo nesse grupo. Isso aí, falando nisso, em filhos, qual que é o papel do pai na formação da identidade dos filhos e como a ausência do pai também afeta essas crianças? São 2 pontos muito importantes. O papel do pai, ele é fundamental. O pai, ele é a chave fundamental dentro de uma família. O homem, né, o pai. O homem que conhece a sua real identidade. Porque o papel do pai é, para os filhos, no princípio, é lei e direção. Então, a gente tem um conhecimento, né, que nos traz um atual momento que a gente vive, referente à questão de autoridade. Muitos dos detentos hoje que a gente tem, amor, presos, uma grande parte, né, uma pesquisa feita há pouco tempo, num presídio brasileiro, ele traz um percentual muito alto. 92% desses detentos, eles não têm a figura paterna, não tiveram o genitor, contato com o genitor, ou tiveram a ausência. Levaram eles a essa vida de crime. Porque cientificamente, a gente sabe que quando a criança ela não tem esse contato com o pai, sobrecarrega a mãe. Então, é papel dobrado para a mãe. E a gente sabe também que a mãe ela não é responsabilidade da mãe dar essa direção, fazer esse papel de lei, de ordem, né? O papel do pai é justamente isso. Lá em casa a gente brinca, né, amor? Às vezes tá a maior bagunça, tá uma correria para lá, uma correria para cá, e a Vanessa tentando pôr a ordem na casa, mas do jeito dela, mãe, que é amor, que é carinho, que é essa figura da mãe. E aí ela, poxa, às vezes fica lá meio, poxa, eu tô tentando, mas não tá dando certo. De repente chega eu. E aí o que acontece, amor? A mãe fala 1000 vezes, né? A mãe fala, e as crianças nem dão bola. Aí o pai só olha, não sei se o seu pai era assim, você tem um pai assim, se o seu marido é assim, né? E ele só olha e não precisa nem falar, né? Então, assim, ele tem o respeito dos filhos. O ambiente muda quando um pai chega e um pai posicionado. Quando ele sabe, né, quem ele é, que ele é o pai. O pai é a autoridade. E não é só a questão do pai brabo, não é isso que a gente está querendo dizer. É justamente a figura do pai. Ela causa isso na vida do filho. E também a questão de proteção, né, amor? Uma criança sem pai, ela é desprotegida. Ela vai ter, na fase adulta, na vida da mulher vai refletir de uma forma, na vida do homem vai refletir de outra forma. Mas é uma família que, se ela for criada sem pai, né, você falou um pouco ali, né, da sua história. A gente sabe que a sogra fez um papel maravilhoso, sogra, né, deu o seu melhor e criou mulheres e homens honrados, né, mas não foi fácil, a gente sabe. E quantas mães, né, não conseguem fazer isso dessa forma, né? Se sentem sobrecarregadas no meio do caminho, acabam não tendo essa energia e essa capacidade suficiente, dando o seu melhor, mas ali na frente tendo uma família disfuncional. Então, eu vim de uma família com pai. Só que eu vivi meu pai trabalhava muito, você sabe a história, né? Trabalhou muito tempo, viajava muito.
eu também tive o pai vivo, mas ausente. Isso também fez uma diferença na minha vida, né? Teve um período na minha vida onde que eu, né, me perdi, fui para caminhos errados. Faltou a presença desse pai, né, devido a essa rotina que ele tinha, né? Ele me deu o melhor também. Mas trazendo para complementar a pergunta, existe também pais vivos e ausentes, que hoje é o maior fator prejudicial numa família. Não é pais não vivos, pais que morreram. É pais vivos ausentes. Esse número é imenso hoje, é muito grande. Então, fica um alerta para pais que estão inseridos na família tradicional, né, no quadro que a gente conhece ali, pai, a mãe e seus filhos, mas o pai ele não está cumprindo com o papel, que é realmente ser presente na vida do filho. Presente é o quê? Ter intimidade, conhecer seu filho. Como a palavra fala, né? Que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, ele tem intimidade, né? O pai, sendo sacerdote sobre a sua casa, ele também conhece a sua família intimamente. Ele conhece seu filho, ele conhece sua filha, ele conhece pelo olhar. Quando está certo, quando está errado, não precisa nem falar. Então, você tem construído isso na sua casa, pai? Ou você é um pai ausente, onde você só dá as coisas para compensar essa falta e você está criando um filho onde ele vai, talvez, repetir esse padrão lá na frente. E não é só você passar muito tempo com os filhos. Eu sei que hoje a rotina é muito corrida. Então, o que importa mais é a qualidade do tempo que você tiver com seus filhos. A gente sempre diz, a nossa rotina também é uma rotina corrida, né, das crianças é corrida também, mas qual é a qualidade do tempo que você está passando com seus filhos? Isso é para a gente pensar. Porque eu sempre digo, é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos criando outros adultos, outros pais, né, que vão ser pais, vão ser mães. E o que nós estamos dando para eles? Olha a responsabilidade. Eu lembro até hoje, quando eu engravidei, minha mãe disse, você já percebeu que a partir de hoje nunca mais você vai ser sozinha nesse mundo? E naquele momento nossa, nunca mais eu vou ser sozinha. Porque até então, quando você não é pai, você não é mãe, é só você. Então, se der certo, se der errado, é você. Agora, quando você tem um filho, uma filha, aí o negócio é mais embaixo, né? Aí é diferente, aí é bem diferente. Eu entendo assim, a questão da ausência. Eu comentei no começo do episódio, eu perdi meu pai muito cedo. Então, essa ausência trouxe várias consequências. Então, entre elas, baixa autoestima, né? Então, a autoestima baixa, insegurança, medo, né? Você, quando é uma menina, né? Na menina é essa, e aí também uma carência. Tem relacionamentos depois, quando você cresce, que você se relaciona por carência. Então, faltou a figura masculina, isso é muito importante. Você, homem, saiba que você pode vir a formar uma grande mulher, porém a tua ausência também pode impactar muito, né? Para mim, eu tive tudo isso, por isso que eu tive que buscar ressignificar o que aconteceu, a perda do meu pai e entender quem eu era. E depois que eu comecei a entender que eu tinha um pai, né, que é o pai, Deus Altíssimo, o meu pai, eu tinha até dificuldade de chamar Deus de pai pela ausência, porque eu não tive, então eu tinha esse conflito. E depois que eu me entendi como princesa, como merecedora, né, a autoestima mudou, a forma de eu pensar mudou, tudo muda quando você entende quem você é. Então, o papel do pai, vocês homens são fundamentais. Nós mulheres somos maravilhosos, mas os homens são fundamentais.